Mas deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre a situação que eu tô passando aqui com relação à Covid, né? Porque para quem chegou agora na live, vocês estão vendo aí que minha voz tá bem anasalada e tudo. Quando foi segunda de noite, eu tô na Austrália, então eu tô 13 horas à frente do Brasil, né? Então segunda de noite para mim aqui é segunda de manhã para vocês. Quando foi segunda à noite aqui, eu comecei a me sentir um pouquinho cansado, assim, sabe? E quando foi na terça-feira de manhã, a minha garganta ela começou a dar uma arranhada. Eu falei, ok, aqui tá muito frio. Pra vocês terem ideia, agora tá 3 graus. E essa manhã fez -1, então realmente é um frio danado. E aí, quando foi na terça-noite, eu achei que aquela arranhada na garganta era por causa do frio. Quando foi na terça-noite, isso se intensificou aqui na Austrália e eu comecei a me preocupar. Por quê? Eu pego o transporte público muitas vezes, né? Eu trabalho fora aqui, para poder conseguir me manter aqui na Austrália, eu conseguiria me manter com a renda do canal e tudo, mas aqui é em dólar, né? Então eu tenho que fazer um trabalho meio horário aqui. Então eu tenho usado o transporte público praticamente todos os dias. E aqui o pessoal diminuiu muito o uso de máscara. Então o transporte público tem ar-condicionado, porque como é muito frio, é tudo fechado. Então o ar-condicionado é para esquentar o ônibus, né? E o metrô também. Então eu sempre me sinto meio preocupado de pegar transporte público, sempre usei máscara e tudo mais. Só que infelizmente eu acho que algum desses momentos eu dei uma titubeada, poderia ter alguém infectado do meu lado, né? Então, realmente, eu comecei a sentir a minha garganta arranhando ali na terça, e na terça de noite isso foi intensificando. Quando foi na quarta de manhã, cedo, eu tinha que trabalhar cedinho, e mais ou menos 6 horas da manhã eu já acordei com o nariz bem entupido, com a garganta arranhando, e, e bastante secreção nasal, né? Então aí eu falei, não, eu não vou sair para trabalhar desse jeito, né? Vou fazer um teste. Aí eu fiz o teste rápido que tinha aqui em casa. Inclusive, isso é uma coisa que pode mudar realmente a realidade, porque foi só por causa desse teste que eu não fui trabalhar. E aí eu fiz o teste de manhã, falei, cara, isso aqui tá com cara de Covid. E aí fiz o teste, não deu 2 minutos o líquido estava correndo ali no teste, positivo. Eu falei assim, naquele momento, eu já coloquei minha máscara PFF2 em casa, avisei minha esposa e a gente não mais se encontrou, né? Porque para não infectar ela, que eu já tinha dormido na noite anterior com ela sem máscara. Só que eu tava sem sintomas. Eu fiquei com sintomas fortes mesmo na quarta-feira de manhã. Então, para não gerar uma infecção nela, né, e tudo, eu já coloquei minha máscara PFF2, ela também. Então, o local aqui de casa, aqui atrás tem uma porta, aqui tem a sala atrás aqui. E a nossa sala é a área comum que eu só vou lá de máscara. Então eu tô com a minha PFF2 aqui, tá aqui do lado. Então ela não entra nesse quarto aqui enquanto eu estiver infectado. E eu, se eu for na sala ou no banheiro, eu tô de PFF2. Então aqui tem um banheiro que a gente faz uma ventilação ali e tudo. E aí eu tenho usado a máscara, quando eu tomo banho, tiro a máscara, mas aqui, por felizmente, tem um exaustor no banheiro. Então a gente liga lá para poder fazer uma ventilação. E ela só entra no banheiro depois de muito tempo que eu entrei também. Ela tá evitando usar o mesmo banheiro que eu, tá? E na cozinha também é de máscara. E eu tenho comido sempre no quarto. E ela tem comido também no quarto dela lá, que na verdade é o quarto de casal nosso. Então essa situação, ela é bem chata, né? Eu acho que o problema da Covid é que na quarta-feira eu acordei mal e eu fui piorando. Eu fui piorando ao longo do dia. Quarta-feira à noite eu tava muito mal, tava com 38,9 de febre e com calafrios. Eu tava muito ansioso, então eu achei que poderia ser até uma ansiedade. A falta de ar que eu tive poderia ser até da ansiedade. Aí eu fui tomar um banho, fiquei melhor, então não era falta de ar, era ansiedade mesmo. E tive febre, calafrio, dor de garganta forte, dor no corpo, cansaço extremo, assim, fiquei destruído. Realmente, quarta-feira foi um dia muito difícil. E eu fiquei pensando assim, cara, ainda bem que eu tô vacinado com 3 doses. Porque se isso aqui é o que eu tive vacinado, eu não quero nem imaginar o que que a galera tem quando não toma vacina, né? Então eu fico pensando assim, como é que alguém pode virar pra você e falar pra você não tomar vacina, sabe? Eu fiquei com medo de ter alguma coisa mais grave. E o pior é que aqui na Austrália, para eu ir pro hospital, eu tenho que pagar. Então não é igual no Brasil que você vai no hospital de graça. Você teria que pagar, e aí
você vai ser atendido numa boa, eles vão te atender com o que você precisar. Só que se eles te atenderem e verem que você não precisava ter ido ao hospital, você tem que pagar do seu bolso, e é caro pra caramba. E aí você tem que acionar o seguro de saúde para ver se eles vão cobrir, e alguns procedimentos não são cobertos. Então tem que ver lá, é muito chato isso, mas para quem tá. Eu tenho visto de estudante aqui na Austrália, né? Então, nesse caso, eu tenho que ter o meu seguro de saúde não é o Medicare completo que eles têm aqui. Então, é um problema, sabe? Então, eu fiquei bem preocupado com isso, assim, se eu tivesse no Brasil, eu teria ido para o hospital, eu teria buscado atendimento médico, porque realmente eu fiquei muito mal na quarta-feira, foi uma das piores noites, assim, que eu tive, péssimo, e aí na quinta de manhã já acordei de boa, isso pensando na Austrália, né, então eu tô 13 horas à frente, quinta de manhã é quarta de noite aí. Quinta de manhã já acordei bem melhor, fui melhorando ao longo do dia, e hoje eu tô só com secreção nasal, eu tô sumindo a câmera aqui para dar uma limpada no nariz e com essa voz, né, anasalada, porque minha garganta ainda tá ruim. Mas tirando isso, não tive mais febre, não tive mais calafrios, tá? Então realmente só tô com esses sintomas de gripe, como se eu tivesse gripado. Eu sinto que o pior já passou. E eu acho que o pior, galera, não é nem assim os sintomas. É o fato de eu ter que ficar isolado, porque não tem ninguém pra cuidar de você, sabe? Não tem ninguém pra... Você não pode ter alguém ali do seu lado pra cuidar, porque essa pessoa pode se infectar. Então, minha esposa tá fazendo teste aqui praticamente todos os dias e ela não deu positivo ainda. Então, a nossa estratégia tá funcionando. Então, o que eu tenho pra te sugerir, assim, de recomendação é: primeiro, não queira pegar a doença, faça o possível pra não pegar, use máscara sempre que possível. Foi um azar, assim, pode acontecer com qualquer um, né, que tá saindo de casa. E eu acho que, assim, não queira, porque eu fico pensando assim na pessoa que é hospitalizada, na pessoa que mesmo tomando vacina, às vezes vai ter um caso grave, ela vai estar sozinha. Acho que esse é o pior, sabe? A sensação de estar sozinho. Eu tive muita dor de cabeça, eu já tenho enxaqueca, então com essa dor de cabeça eu fiquei meio enjoado, porque é muito forte. E aí eu fiquei enjoado e eu não tinha forças para ir no banheiro, para vomitar, entendeu? Então eu fiquei muito mal mesmo. E a Juliana tá falando aqui, descreveu o que senti e pensei quando tive Covid há 25 dias. Se tivesse pego a Delta sem vacina e com taquicardia que estava na época, eu teria morrido. A sensação é realmente que você vai passar dessa para melhor. Realmente é uma doença assim, não é uma gripe, é um negócio que você sente o corpo inteiro doendo, parece que ele tá no corpo inteiro. E eu ainda tô com um problema que eu nem olhei ainda, mas eu tô com perda de audição. Eu não sei se tem a ver com a Covid, se tem a ver com a congestão nasal, mas a minha audição está muito prejudicada nesse período. Pode ser que tenha a ver com a congestão nasal, vou olhar isso, mas eu não me lembro desse sintoma, sabe? Então eu tô com essa perda de audição, eu não tô ouvindo direito. Então vou ver aí se é isso. Ah, e também não estou sentindo gosto de nada, mas eu acho que tem a ver com a congestão nasal, sabe? Eu não tô sentindo gosto de chocolate, não tô sentindo gosto de nada. Tô comendo as coisas, parece que é plástico.